Aí no capítulo 33, então, Eliú continua falando, né, para Jó. Ouça, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Então, ouça tudo que eu tenho para dizer, Jó. No versículo 2, então, ele diz: Passo agora a falar, em minha boca fala a língua, né? Então, aqui ele está dando uma diferença do que foram os três, porque aqui ele está falando que é a língua dele que está falando. Então, ele não está falando que é Deus que está falando pela boca dele. E os três, a gente lembra, ele faz. Bildade e Zofar haviam falado que estavam falando em nome de Deus, né? Eles falavam, da minha boca tá saindo os conselhos de Deus, né? Enquanto Eliú aqui não, Eliú tá sendo bem sincero. Eliú tá falando, eu vou falar agora e da minha boca está saindo a língua dos homens. Então ele tá falando, da minha boca tá saindo a minha opinião. Eu não tô falando o que Deus me mandou falar. Deus não me mandou falar nada. Eu tô falando o que eu penso. Eu tô falando o que eu penso, eu tô falando que o homem aqui chegou a um determinado conhecimento. Então, Eliú não põe Deus no meio. Né? A gente vê, talvez até por isso, né, Deus não tenha chamado Eliú, porque no final de toda a conversa a gente vai ver que Deus vai chamar para julgamento os três amigos de Jó e vai querer matar os três amigos de Jó. Porém, Eliú não vai entrar no meio do julgamento de Deus, porque realmente Eliú não fala em nome de Deus. Eliú deixa bem claro que ele está falando em seu nome, está falando por si mesmo, é a sua língua que está falando, não é a língua de Deus, né? E os outros três não haviam falado, que estavam falando em nome de Deus, a língua de Deus ali, né? Então há essa diferença. Aí no versículo 3, as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber, né? Aqui parece um pouco arrogante, né? Quando a gente lê, a gente pensa assim, profere o puro saber. Nossa, que cara humilde, né? Que cara arrogante. Ele acha que a sabedoria parou nele, né? Não é isso que ele tá querendo dizer. Ele tá cheio de raiva ali, de ira, né? Porque alguém precisa provar que Deus não é injusto. Então, a preocupação dele é provar que Deus não é injusto. Porque a partir do momento que todos concordarem com Jó e falarem que Deus é injusto, então parece que aos olhos de todos, então a justiça de Jó é maior do que a justiça de Deus. Então Jó é que deveria governar o mundo e não Deus. Porque se a justiça de Deus é falha e Jó conseguiu achar essa falha, então Jó é mais justo do que Deus. Então Eliú sente essa preocupação de provar que Deus não é injusto. Deus é justo sim. Aí no versículo 3, então. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. Então, quando aqui ele fala, ele não está falando um tom de arrogância, que ele é o único que tem sabedoria ali. Não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo falar o quê? As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Ou seja, eu não estou falando pelo calor das emoções por ser Deus. Eu não estou aqui nervoso falando que é Deus e eu vou me exaltar porque é Deus. Não. Eu estou falando a sinceridade do meu coração. Eu estou falando que realmente o meu coração sente. E ele continua, e os meus lábios proferem puro saber. Ele está querendo dizer aqui que os lábios dele não vão proferir palavras de emoção. Não são palavras assim acaloradas pela emoção do que está sendo resolvido ali. Não é acalorada porque há um julgamento ali sobre Deus e um homem. Então ele fala, não, a minha língua não está acalorada por isso. Na minha língua, nos meus lábios, vai sair o puro saber, ou seja, não vai sair emoção dos meus lábios. Eu não vou ficar acalorado porque aqui é um tribunal onde de um lado está Deus e de um lado está o homem, então não é por conta disso que das minhas bocas sairão palavras acaloradas, emoções, não. Na minha boca vai sair o puro conhecimento, é isso que ele está querendo dizer. Da minha boca vai sair o puro conhecimento, não vai sair emoção nenhuma. Eu não estou exaltado aqui porque aqui é um julgamento sobre Deus. Eu estou aqui demonstrando o meu saber. Eu vou falar o que eu sei, eu vou falar o que eu conheço sem envolver emoções. É isso que ele fala. Aí no versículo 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, né? Então aqui ele vai começar a falar que ele é igual ao Jó. Ele vai falar, não, eu não vou te julgar, Jó, porque eu sou igual a você. Então é isso que ele vai começar a falar. Ele fala, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aí no versículo 5, se podes, contesta-me.
dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te, né? Então ele fala que o Espírito de Deus o fez, né? Que o Todo-Poderoso soprou a vida sobre ele, Eliú, né? E se Jó quer, se Jó pode ir contra o que Eliú está falando, então que ele vá, mas que ele apresente razões palpáveis para questionar o que Eliú vai falar, isso que Eliú fala. Aí no versículo 6, você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro, né? Aí ele fala no versículo 7: por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Então aqui a gente lembra, né? Que Jó havia falado que os amigos dele estavam pesando a mão sobre ele. Jó havia falado: ah, vocês vêm aqui ao invés de me dar compaixão, vocês estão me julgando, né? Então ele havia falado que os amigos dele estavam pesando muito a mão sobre ele, estavam julgando muito ele, né? Superiores, estavam os três amigos de Jó se julgavam superiores a Jó, né? Então aqui Eliú fala: não, eu não sou superior a você, Jó. Eu sou igual a você. Eu sou barro como você. Então eu não estou aqui para te julgar. Eu não vim aqui para te julgar porque eu sei, eu sou igual a você. Nós somos iguais diante de Deus, nós somos feitos da mesma matéria. Então eu não sou superior a você. Por isso você não precisa temer, porque eu não vim aqui para te julgar. Eu não vim aqui para pesar minha mão sobre você como os três estavam fazendo, né? Eu não vim aqui para te aterrorizar como os outros três estavam fazendo, porque você falou que você estava ficando perturbado. Eles vinham e te perturbavam a alma. Não, meu intuito não é esse. Eu quero te ajudar, Jó. É isso que ele fala. Aí no versículo 8: na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras, né? Então aqui ele vai começar a repetir as falas de Jó. Ele vai falar o que foi que Jó falou e ele ouviu, porque ele vai repetir para dizer que ele ouviu. E ele vai começar a contestar o que Jó falou. Aí ele diz assim: na verdade, Jó, você falou e eu ouvi, e você falou isso, olha. Aí ele vai começar a falar no versículo 9, 10 e 11 o que Jó falou. Aí ele fala no versículo 9, no 10 e 11 que o Jó falou o seguinte: olha, Jó, você falou que você tá limpo, que você não tem transgressão, que você é puro, que você não tem iniquidade. Você falou que Deus está procurando pretexto contra você. Você falou que Deus te considera o inimigo dele. Olha, você falou que Deus colocou os seus pés num tronco e ficou observando todos os seus caminhos. Deus não larga do teu pé. Deus te pegou ali de jeito e não quer te soltar. Você falou tudo isso, Jó. Então ele fala: ó, Jó, você falou tudo isso e eu ouvi. Ouvi e estou repetindo. Aí agora no versículo 12 ele diz: mas, Jó, você está enganado com relação a tudo isso. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou mostrar para você por que você está enganado com relação a tudo isso. Pois Deus é maior que qualquer ser humano. Você está errado porque Deus é maior que qualquer ser humano. Então aqui é muito interessante o que Eliú vai falar, né? A argumentação de Eliú é muito interessante, porque Jó reconhece, todo mundo ali reconhece que Deus é maior que qualquer ser humano. Deus é maior que qualquer ser humano. Então aqui ele fala no versículo 13: se Deus é maior que qualquer ser humano, então por que Jó você está brigando com ele, pedindo para que ele te dê contas do que ele está fazendo? Então tem lógico que Eliú fala, porque Eliú é como se, por exemplo, você chegasse na empresa que você trabalha, fosse no dono da empresa que você trabalha e falasse: ah, mas me dá conta, por que você está fazendo isso? O que você está fazendo aqui? Ele é o dono daquela empresa, ele sabe governar aquela empresa, né? Então é isso que Eliú está falando, e tem lógico que Eliú fala, né? Porque Eliú fala: olha, Jó, Deus é maior que o homem, Deus é maior do que tudo. Então, se ele é maior que o homem, como que você pode chegar nele e querer que ele te dê conta de tudo que ele faz? Como que você pode chegar nele e falar que você quer que ele te explique o que ele está fazendo? Ele é maior do que você, Jó. Então tem lógica isso, essa fala de Eliú, né? Tem muita lógica. Como que você quer que um superior a você te dê satisfação? É isso que ele está falando. Deus é superior a você, Jó. E você quer que o seu superior te dê satisfação do que ele está fazendo. É que nem a gente, o nosso trabalho. A gente chega no nosso superior e fala: não, não, me explica, por que você está fazendo isso? O que é isso que você está fazendo? Ele é nosso superior, ele não tem que dar satisfação pra gente. Então é isso que Eliú fala e tem toda a lógica do mundo. Aí no versículo 14 ele continua ainda falando, Eliú. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, né? Então aqui Eliú tá falando: olha, Jó,
Você tem que reconhecer, Deus é maior que o homem. Se Deus é maior que o homem, Deus é superior ao homem, como é que você está pedindo para Deus dar conta do que ele está fazendo? Você não pede para um superior seu dar contas do que ele está fazendo. Você não tem esse direito, ele é superior a você. Então ele fala no versículo 14, mas mesmo assim, você pediu para que Deus explicasse o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, eu quero que você saiba, você fica falando que Deus não te responde. É isso que ele está falando. Você fica falando que Deus não te responde. Você fica falando que Deus não está te mandando a resposta. Mas eu quero te dizer que Deus fala. E fala de várias formas. Deus não fala só de uma forma. Você está esperando que Deus te responda só de uma forma. Mas, Jó, Deus responde de várias formas. Então, Deus talvez tenha te respondido e você não tenha escutado. Deus fala por visões, Deus fala por sonhos, Deus fala por várias formas. E você não deve ter escutado. Então, não quer dizer que Deus não está te respondendo. Mas quer dizer que talvez você não esteja sensível ao entender de que Deus está te respondendo de alguma forma. Mas existem várias formas de Deus te responder. Deus não vai te responder apenas de uma forma, né? Aí no versículo 14, pelo contrário, né? Deus fala de um modo, sim, de dois modos, né? Então aqui tá que não vai, Deus fala de várias formas, mas o homem não atenta para isso, ou seja, Deus fala com o homem de várias formas, mas o homem é que não presta atenção no que Deus está falando, mas Deus está falando, mas o homem não está prestando atenção. Aí no versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então aqui ele está começando a falar quais são as formas que Deus fala, né? Então ele começa a falar quais são as formas que Deus fala com o homem. Então Deus fala com o homem em sonho. Deus fala com o homem em sonho ou em visão à noite, né? Quando o homem cai no sono profundo, né? Então Deus fala com o homem ali. Quando o homem adormece na cama dele, Deus fala com o homem por meio de sonhos, por meio de visão noturna. Deus fala com o homem. Aí ele vai continuar falando como é que Deus fala com o homem. No versículo 16 ele fala: então, né? Deus abre os ouvidos do homem, né? E lhe sela a sua instrução, ou seja, Deus abre o ouvido do homem e faz o homem escutar o que ele está falando, né? Escutar o conselho de Deus. Então, Deus faz isso, Deus abre os ouvidos do homem e faz com que o homem receba o conselho que ele está dando ali. Aí no versículo 17, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, né? Então Deus faz isso, né? Deus fala de várias formas com o homem, porque Deus quer tirar o homem do mau caminho do homem. Então Deus quer ensinar o caminho correto para o homem, Deus quer ensinar o homem. Então Deus tira Deus fala com o homem de várias formas, porque Deus quer tirar o homem do seu mau caminho, quer orientar o homem. Então Deus fala com o homem de várias formas. Deus tem prazer em falar com o homem, né? Então é que ele continua e livrá-lo da soberba, né? E Deus quer tirar o homem do orgulho, do ego, né? Deus quer tirar o homem da exaltação de si mesmo, né? Para o homem não ficar se achando, né, o suficiente, né? Então, para o homem reconhecer que precisa de Deus. Então, no versículo 18, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, né? Então, aqui ele está falando que Deus usa várias formas de falar com o homem. Para quê? Para que o Deus possa orientar o homem, possa dar conselhos ao homem, de forma a livrar a alma do homem da morte, né? E tirar a vida dele de passar pela espada. Então, Deus faz isso para impedir que a alma do homem morra, né? Então, para continuar fazendo com que a alma do homem fique viva, né? Então, realmente o que Deus faz, né? Deus faz isso para que a alma do homem continue, permaneça viva ali nele, né? Em Deus. Então, é aqui isso que ele está falando no versículo 18. Então, Deus fala de várias formas para guardar a alma do homem da cova, para guardar a alma do homem da morte. Então, para impedir que a alma do homem morra, então Deus orienta o homem de várias formas para que a alma dele seja salva da morte. E ele continua, e a sua vida de passar pela espada. Quando aqui fala espada no versículo 18, quer dizer julgamento. Então, ele está tentando impedir, Deus está tentando ajudar o homem de não ter que passar pela espada do julgamento, ou seja, não ser condenado no julgamento, não passar por um julgamento ruim. Então Deus quer livrar o homem de passar por um julgamento pesado. Deus não tem prazer em pesar a mão sobre o homem, né? Isso que ele está falando. Então Deus aconselha de várias formas, mas o homem é que não escuta. Então Deus vai mudando a forma dele de falar. Deus fala de uma forma, não entendeu? Vai mudando, até que chega uma hora
chora, não entendeu pelo amor, entende pela dor. É isso que ele está querendo dizer. Aí no versículo 19, Deus os disciplina no leito da enfermidade, com dores constantes nos ossos. Então Deus usa a doença, né? Ele está falando, Deus usa a doença para ensinar. Então, Deus falou de várias formas com o homem não entendeu. Então, Deus usa também a doença para falar com o homem, é isso que ele está falando. Então Deus, já que o homem não está entendendo, Deus está falando, o homem não está entendendo, então Deus coloca o homem ali no leito da enfermidade, né, com dores constantes nos ossos, para tentar falar com ele. Então ele vai tentar falar com o homem por meio da dor, da doença ali, vai tentar ensinar alguma coisa para o homem, tentar instruir o homem de alguma coisa, tentar orientar o homem de alguma coisa. Então é isso que ele está falando. Aí no versículo 20. Eles perdem a vontade de comer, né? Quando eles são acometidos, né? Por essa enfermidade, né? São levados ao leito ali da enfermidade, né? Porque Deus está querendo falar com eles por meio da doença. Então, eles perdem a vontade deles de comer ali. E nem mesmo o alimento mais delicioso, né? Lhes apetece. Nem mesmo o alimento mais delicioso eles sentem vontade mais de comer. Eles perdem a vontade de comer. Então, no versículo 21. A sua carne que se via agora desaparece. E os seus ossos que não se viam agora se descobrem, né? Então aqui tá falando realmente, né, que a enfermidade, né, pode levar a carne embora, né? Então a pessoa para de comer, deixa de comer ali por conta daquelas dores, daquela enfermidade. A carne dele começa a desaparecer e o osso que era escondido pela carne começa a aparecer, começa a vir à tona, né? Então Jó estava nesse ponto. A gente lembra que Jó havia falado já que o corpo dele era só pele e osso, né? Que os ossos já poderiam ser vistos a olho nu, né? Então aqui ele está falando, não, Deus também fala por meio dessa doença. Deus fala também por meio da dor no corpo. Deus fala por meio de doença. Deus ensina por meio de doença. Jó, será que Deus não está querendo te ensinar com essa doença alguma coisa? Será que Deus não está querendo falar com você por meio dessa doença em relação a alguma coisa, Jó? É isso que ele está falando, né? Que Deus também usa a doença para falar. Deus usa a doença também para ensinar, né? Deus usa o sofrimento, a dor também para ensinar a pessoa. Então, aqui no versículo 22, estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte o esperam, né? Então, essas pessoas estão cada vez mais próximas de morrerem, né? E a morte está ali esperando elas, né? Essas pessoas que não estão ouvindo Deus falar. Deus está falando com elas de várias formas e elas não estão entendendo, não estão ouvindo o recado de Deus. E Deus está falando com elas de várias formas. Falou de uma forma, não entendeu. Falou por visão, falou por sonho, não entendeu. Então, falou por doença, não entendeu. Falou por sofrimento, não entendeu. E a pessoa nunca entende. E Deus está falando com ela e ela não está entendendo, não está aprendendo nada com aquilo. Aí no versículo 23, né? Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que lhe convém, né? Então aqui tá falando que se com essa pessoa tiver também um anjo intercessor, né? Houver alguém ali intercedendo, né? Um dos milhares, né, de anjos que há de Deus, se tiver um anjo ali intercedendo por essa pessoa, né, para declarar ao homem o que lhe convém, né? Então tá falando, além de Deus falar com a pessoa, além de Deus falar para a pessoa por meio de várias formas, né? Os anjos também que estão aqui, né, para nos servir, né? Ele fala, pode vir também nos auxiliar, né? Vir aqui soprar no nosso ouvido, né? Alguma coisa para nos ensinar. Então aqui ele está falando também com relação àquela fala de Elifaz, porque Elifaz, a gente lembra que havia falado que tinha tido uma visão, né? Um sonho, uma visão, alguma coisa assim, que ele viu um anjo. E o anjo falou com ele, o anjo falou para ele que Deus, né, não via pureza, não via algo justo, não via algo bom nem no céu, né, porque ele havia expulsado de lá, né, Satanás, né, e os demônios ele havia expulsado lá do céu, né, então quanto mais os homens, então aqui ele usa esse mesmo termo, assim como ele viu esse anjo falou com ele instruiu ele dessa forma, então pode ser realmente que também apareça um anjo, instrua você, fale alguma coisa ao seu ouvido, que te leve a ser instruído, que você leve a pensar, né, então ele usa esse exemplo de Elifaz, porque Elifaz havia falado isso no início do livro de Jó, então aqui ele fala isso também, né, pode ser que aconteça que haja um anjo intercessor, né? Um dos milhares de anjos que há no mundo, né? Então, talvez haja um anjo intercessor, né? E ele possa declarar aos ouvidos do homem
é a verdade, o que convém, o que ele tem que aprender, né? Então aqui ele se usa do que tinha acontecido com Elifaz, porque Elifaz, a gente lembra que falou que tinha tido uma visão e veio um anjo falar, soprar, né? Uma instrução para ele, né? Falar um recado para ele. Então aqui ele se utiliza disso. Aí no versículo 24: então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Então, né, quando esse anjo vier e soprar, né, os ouvidos do homem e o homem entender, né, qual que era o recado, né? Então aí sim Deus vai ter misericórdia do homem, né? Deus vai ter misericórdia do homem e vai dizer para o anjo, né? Para redimir o homem, né? E que o homem não vá mais morto, porque agora achou resgate. Então o homem foi resgatado, o homem já não vai ser mais morto. O homem foi resgatado, né? Porque o homem compreendeu, né? Compreendeu a mensagem. Aí no versículo 25: então seu corpo se tornará saudável como de um menino, será forte e jovem outra vez, né? Então, quando você for redimido, quando você ouvir realmente a instrução de Deus, quando você se atentar à voz de Deus, porque Deus fala e Deus fala de várias formas, Deus fala até no silêncio, né? Então, quando você perceber isso, você vai ser redimido. E quando você for redimido, o seu corpo se tornará saudável como um menino. E você vai ser forte e jovem outra vez, né? Isso que ele o fala. Aí no versículo 26, quando ele orar a Deus, né? Quando esse homem que antes não ouvia Deus, ele falava e não ouvia Deus falando. Então agora ele redimido, ele tendo ouvido o que Deus falou e ele tendo sido redimido, quando ele for orar de novo a Deus, ele vai ser aceito, ele vai ser ouvido, né? E Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo, né? Porque ele foi redimido. Então, isso também nos lembra bastante, né, o que Jesus Cristo fez, né? Jesus Cristo nos redimiu. E hoje nós fomos restituídos à condição de justo por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos justificou. Então, hoje nós fomos redimidos por Jesus Cristo. Então, esse trecho aqui de Jó lembra bastante o que Jesus Cristo fez por nós, né? Jesus Cristo foi nosso intercessor, veio, nos redimiu, né? E Deus falou, diante do que Jesus Cristo fez, Deus falou: não, realmente eu achei resgate, tá pago. Então eu recebo ele de novo e restituo ele à condição de justo. Então aqui fala exatamente o que Deus fez por nós, que Jesus Cristo fez por nós, né? Então aqui nesse trecho do livro de Jó, ele fala sobre isso, né? Que o que Jesus Cristo fez por nós. Então aqui no versículo 27, cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia, né? Então aqui ele tá falando para Jó reconhecer, ele fala: Jó, reconhece. É, ninguém no mundo merece nada de Deus, ninguém merece nada. A gente não tem direito nenhum perante Deus, né? Isso que ele vai falar até isso mais pra frente, né? Que na verdade, qual o direito que a gente tem diante de Deus? A gente tem direito de cobrar o que de Deus? Qual que é o direito que a gente tem diante de Deus? De cobrar Deus do quê? Né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente está achando que Deus precisa que a gente faça alguma coisa para Ele, ou a gente está fazendo para nós, né? Então ele fala muito disso, Eliú, né? Então é muito interessante as falas de Eliú. Então Eliú aqui fala no versículo 27, né? Quando ele for redimido, quando ele for escutado agora, né? Ele vai ficar cantando diante dos homens, e ele vai dizer na frente dos homens, diante dos homens, que ele pecou. Ele vai reconhecer: não, eu pequei. Não tem como não pecar, isso que ele vai falar. Não tem como você ser justo, justo, justo. Porque é o pecado original. Então, mesmo que você não tenha praticado o pecado na tua vida, existe o pecado original que te assombra, né? Que te alcança. Então, você não é merecedor, né? É a graça de Deus que nos alcançou, porque nós não somos merecedores. O pecado original nos alcançava, mas Jesus Cristo veio e se ofereceu por nós, né? Então, isso é a graça de Deus. Então, aqui no versículo 27, ele fala sobre isso. Então, a gente lembra qual é a diferença, né? Existe uma diferença entre misericórdia e graça, né? E na mão de Deus a gente diz, né, que Deus de um lado tem a misericórdia e de um lado tem a graça e só. Deus não tem de um lado da mão uma recompensa. Se você for bom na terra, se você for bonzinho, toma uma recompensa, né? Não é assim. Você pode ser bom na terra e não receber recompensa na terra, né? É claro que existem as obras
que nós faremos, né, as obras que a gente faz e receberemos galardão por elas nos céus, né? Mas Deus não nos garante que nós receberemos na terra. Então nós podemos fazer obras na terra, porém o nosso galardão é nos céus, não é na terra. E Jó achava que era na terra, porque Jó tinha obras na terra, mas o galardão que Deus promete é nos céus. Então o galardão das nossas obras será dado nos céus. Nossas provas serão experimentadas no fogo e nós receberemos o galardão nos céus. Mas Jó achava que o galardão seria na terra. Então Jó achava que ele praticava o bem, ele fazia o bem, ele fazia boas obras, então ele tinha que receber alguma coisa na terra. Mas não, Deus promete o galardão nos céus, né? Então é isso que se trata, né? Se trata da misericórdia, da graça de Deus. De um lado tem a misericórdia de Deus numa mão e do outro lado tem a graça de Deus, né? Então a misericórdia de Deus significa aquilo que eu mereço, mas Deus me perdoou. Eu merecia aquilo, mas Deus me perdoou e eu não recebi. Então isso é a misericórdia. E a graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Então, por exemplo, é o que Jesus Cristo fez por nós sermos redimidos. Nós não merecíamos, porque nós tínhamos o pecado. Ainda que você vivesse uma vida inteira sem você cometer o pecado, você herdou o pecado original. Então, você não teria direito, você não merecia. Mas a graça te alcançou. Então, por isso que é graça. Você não merecia ser salvo, mas você foi salvo. Agora, a misericórdia é quando a gente merece uma punição, a gente merece uma coisa ruim, mas Deus nos perdoa e a gente não recebe aquilo que a gente merecia, né? Então, aqui no versículo 27, ele está falando que ele pulará de alegria pela misericórdia de Deus. Porque ele pecou, ele errou, mas Deus o perdoou. É isso que ele está falando, né? Que o homem pecou, o homem errou, o homem não ouviu a voz de Deus, né? E só o fato de não ter ouvido a voz de Deus já o fez pecar, porque se você não ouve a voz de Deus, então você não está indo pelos caminhos de Deus. Porque para ir pelos caminhos de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, você não está indo pelo caminho de Deus. Então, aqui é isso que diz. Então, você pecou, mas você vai sorrir de alegria, vai pular de alegria, porque você recebeu a misericórdia de Deus. Então, você merecia ser punido, mas você foi perdoado. Então, é a misericórdia de Deus. É isso que ele está falando, que você receberá a misericórdia de Deus. Aí, no versículo 28, Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Então, aqui é incrível, né? Ele fala que depois que você for redimido, né? Depois que você for restaurado, você vai dizer, né? Que Deus teve misericórdia de você, porque você merecia a morte, mas Deus te perdoou. Então, você merecia a morte e Deus te perdoou. Então, é a misericórdia de Deus. Então, aqui no versículo 28, ele fala: E Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Então, aqui ele está querendo dizer: Deus me livrou da morte. Eu merecia a morte, eu pequei e merecia a morte, mas Deus me livrou da morte e agora minha vida contempla a luz, né? Então, Deus me tirou da morte, eu merecia a morte, Deus me tirou da morte e me deixou contemplar a luz. Ele não me tirou da morte e me deixou lá nas trevas, me deixou pairando lá na escuridão. Ele me tirou da morte e me trouxe para a luz, né? Isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 29, eis que tudo isto é a obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, né? Então aqui ele está querendo dizer 2 e 3 vezes quando ele fala, significa várias, né? Então aqui ele fala, eis que tudo isso, né, que eu falei, tudo isso que eu estou dizendo, é obra de Deus. Várias vezes para com o homem. Deus faz isso várias vezes com o homem. Isso é a obra de Deus. Deus faz várias vezes isso com o homem. Aí no versículo 30, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Então aqui tá falando, né, que faz isso várias vezes, né, a paz, Sheila. Aí tá falando que faz várias vezes isso, mais uma vez lembrando que Jesus Cristo fez por nós, né? Então Deus faz várias vezes isso para reconduzir a alma do homem que estava indo em direção à cova. Então a alma do homem estava indo em direção à cova. Então Deus faz isso, né? Redime o homem, traz o homem de volta, né? Primeiro, Deus fala com o homem tem que estar aberto a ouvir o que Deus está falando. O homem ouve, então Deus o resgata, o redime, né? Então, com isso, ele é resgatado, ele é tirado ali da morte, ele é tirado da cova onde ele estava sendo conduzido com uma morte e ele é trazido para a luz dos viventes, né? Então, é algo muito bonito. Diz aqui que ele é tirado do caminho da morte, né? Deus tira a
alma do homem do caminho da morte e ilumina aquela alma com a luz da vida. Então ele traz a luz dos viventes, ou seja, aquela alma que estava indo em direção à morte, que estava indo em direção à cova, ela sai dali, Deus tira dali e coloca ela não em um lugar qualquer, mas em um lugar que emana vida. Então aquele homem que estava indo em direção à morte, estava indo ser morto, agora ele está recebendo uma luz de vida, então ele está recebendo mais vida, né? E aquele que estava perto de morrer, agora está recebendo vida, ele está recebendo luz e vida, né? Então, no versículo 31, escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei, né? Então, aqui ele fala, ó Jó, me escuta, me ouve, fica quieto e eu vou te falar, né? Então, parece aqui que Jó queria falar alguma coisa, né? Que Jó ia chamar a atenção, ia levantar a mão e falar alguma coisa, né? E ele falou, peraí, Jó, pensa bem se você quer falar mesmo, me escuta direitinho, não, deixa eu falar primeiro, né? Então, aí no versículo 32, ele continua, mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois eu quero que seja absolvido, né? Então, primeiro ele fala, ah, Jó, fica quieto, Jó, não fala nada, não, fica quietinho. Mas se você quiser muito falar alguma coisa, se você tiver alguma coisa muito importante para falar, fala. Porque eu também quero que você seja absolvido. Eu quero que você seja inocentado. Eu tô aqui a teu favor, eu tô contigo aqui, Jó. Eu também quero, meu intuito é esse também. Mas eu quero que você seja inocentado e eu quero que você seja absolvido da forma correta, não injustiçando a Deus. Então, a gente vai fazer as coisas, mas da forma certa. Então, se você tiver algo importante para falar, algo interessante para falar, você fala, João. Mas se não, você me escuta. Porque o meu interesse aqui é que você seja absolvido. Eu tô junto contigo. O interesse que você tem de ser inocentado, eu também quero que você seja inocentado. Mas da forma correta. Você tá querendo ser inocentado culpando a Deus. Não é assim a forma certa, João. Então eu quero te ajudar. Aí é isso que ele fala, né? Pra Jó ficar quieto porque ele quer ajudar também. Ele fala: não, Jó, eu não tô querendo te condenar. Eu quero que você seja inocentado, Jó. Eu não tô aqui para te condenar. Tô querendo realmente o mesmo que você quer, eu quero. Eu quero que você seja inocentado, Jó. Então, fica aqui comigo, me escuta que eu ainda tô falando. Não termine meu raciocínio. E realmente, o raciocínio dele é longo, vai até o capítulo 37. Então, ele fala: não terminei meu raciocínio ainda. O que você quer, eu também quero, Jó. Você quer ser absolvido, eu também quero que você seja. Mas da forma correta. Você condenando a Deus, você falando que Deus é injusto, você não vai ser absolvido, João. Então deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui que você, o meu intuito é que você seja, não que ele estivesse garantindo, né, que Jó ia ser justificado, que Jó ia ser absolvido. Mas ele tá querendo dizer aqui para Jó, não, eu tenho interesse que você seja absolvido, Jó. Eu tô do teu lado, Jó. O que você quer, eu também quero, Jó, mas da forma certa. Você tá usando a arma errada para alcançar o que você quer. Eu quero te ajudar a usar a arma certa. Vamos analisar a questão, Jó, porque eu quero realmente que você seja inocentado. É isso que ele fala, né? Aí no versículo 33 ele fala então: "Se não, né, escuta-me. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria", né? Então ele fala, ó, se você tem alguma coisa muito relevante para falar, muito importante para falar, que vá realmente te inocentar da forma correta, sem condenar a Deus, você fala. Mas se não for, você fica quieto. Você não fala nada, você fica quieto. E eu vou falar, você me deixa falar e ouça, né, o meu ensinamento, ouça o que eu vou falar, né? Aí aqui ele fala um pouco arrogante mesmo, né? Ele fala ensinar-te-ei a sabedoria, né? Então, me escuta, pareceu arrogante aqui mesmo, né? Que ele tava se sentindo, né? Então ele fala meio se achando, né? Ele fala, ah, se não, se você não tem nada para falar que vá acrescentar, que vá fazer a sua situação melhorar, que vai fazer você estar numa situação melhor, então fica quieto. Cala-te e me escuta, né? E eu vou te ensinar a sabedoria, né? Então aqui realmente há um pouquinho de arrogância dele, né? Talvez pela ira dele, ele estava inflamado ali numa raiva, porque Jó estava querendo condenar. Jó queria se salvar condenando a Deus, né? Então ele estava irado com isso, ele estava revoltado com isso. Não, você não vai se salvar condenando a Deus. Então Deus é justo. Então, aí é engraçado que ele o fala, né? Deus é justo, Jó. Deus é maior que você. E você reconhece que Deus é maior que você. Então, se Deus é maior que você, como que você pode pedir contas do que ele está fazendo? Você tem que confiar nele, ele é maior do que você. Quando o seu chefe manda na tua empresa você fazer alguma coisa, mesmo que você não concorde com o que você está fazendo, você vai lá questionar, você vai falar, ah, mas por quê? Não, você vai confiar, ele sabe o que faz, né? Ele é meu chefe. Então, é isso que ele está falando. Jó devia ter essa consciência, né? Como Deus é maior que ele,
Então, e Jó sabe disso, que Deus é maior do que ele. Então, Jó devia falar: "Ah, Deus sabe o que está fazendo, né? Vou confiar. Deus sabe o que está fazendo." Então, é isso que Eliú fala. E Eliú tenta acalmar Jó, porque o desespero de Jó é que Deus não responde. Então, Jó fica dizendo: Deus não responde, Deus não responde. Eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus me responda, Deus não me responde. E aqui Eliú está falando: não, Deus responde, Jó. Deus responde de várias formas. Deus deve estar te respondendo com essa doença. Deus fala, só que Deus não fala do jeito que você quer que ele fale. Só que você está querendo que Deus fale o que você quer ouvir. Você fala para Deus falar o porquê ele está fazendo isso na tua vida. Só que às vezes não é isso que Deus quer falar. Deus quer falar outra coisa para você, mas não quer dizer que Deus não está falando com você. Mas Deus às vezes está falando outra coisa. Você está esperando ouvir a resposta do porquê você está passando por isso, mas às vezes Deus está te falando outra coisa. Então é isso que ele fala, né? Jó está tão concentrado em querer as contas ali, que Deus preste contas a ele do que está fazendo, que Jó não está se atentando de que Deus já está falando com ele. Está falando com ele por meio da doença. É isso que ele fala. Deus está falando com você por meio da doença. Deus está te ensinando alguma coisa por meio dessa doença. Deus ensina por meio da dor e do sofrimento. Só que você não está entendendo, Jó. Você está querendo que Deus te preste contas do que ele está fazendo. Ele não tem que te prestar contas do que ele está fazendo. Mas ele fala com você. Não diz que ele não está falando com você. Ele está falando com você. Só que você não está prestando atenção no que ele está falando. Ele está falando de várias formas. Ele fala por meio da doença, ele fala por sofrimento, ele fala por qualquer forma. Ele fala. Só que a gente é que não escuta. Então Deus está falando com você. Só que o problema é que você quer escutar o que você quer que ele fale. E Deus está falando o que ele quer falar, não é o que você quer que ele fale. Não adianta você pedir para Deus prestar contas a você, né? Então é isso que Eliú fala aqui. Então a fala de Eliú é bem interessante. A gente vai continuar ainda falando de Eliú no capítulo 34, 35, 36 e 37. No capítulo 38, Deus vem falar, né? Então, é extraordinário quando Deus vem falar. Mas as falas de Eliú também são bem interessantes. São bem interessantes as falas de Eliú. E então no capítulo 34 a gente vai ver Eliú continua falando. É um monólogo, né? Só Eliú fala. Do capítulo 32 até o 37, só Eliú fala. Ninguém mais fala. Então, mas é bem interessante. As reflexões de Eliú, assim, são interessantes. Então, na segunda-feira a gente vai estudar o capítulo 34. Então, hoje eu vou encerrar aqui a aula. Hoje